galera, já entramos em solos da Bélgica. Entramos em solos belgicanos ou belgiquês, não sei como que fala. Mas já estamos na Bélgica. Agora estamos indo para uma cidadezinha para visitar um ponto turístico lá. E depois vamos tentar ir para outras cidades. Mas a paisagem daqui tem sido linda. As pistas aqui, elas fazem a gente entrar dentro de algumas vilas. E cada vila que a gente entra, a gente vê uma coisa diferente. Bem bonito o lugar aqui, viu? O chão das plantações está coberto de gelo. Um pouquinho de gelo, né? E dependendo do lugar onde a gente passa, a gente consegue ver melhor. Mas a paisagem é bem bonita, viu? Olha o tamanho desse cavalo, gente. Vocês não têm ideia do tamanho dele. Aqui. Me filma na perto dele. Cuidado, amor. Será que ele é bravo? Olha o tamanho disso, gente. Olha o corpo dele, o rostão dele. Como você é bonitinho. Vontade de passar a mão nele. Mas ele quer, ó. Vai ter um medo. Se você for com medo, ele sabe que você tá com medo. Ele dá uma mordida assim, ó. Vem aqui pertinho, vamos ver se ele vem. Você é muito fofinho. Ele vem aqui perto. Que grande. Ele é muito fofinho. É, Será que eu deixo? acho que sim. Se você for comer... Ai, ele tá passando o pé no chão, ó. Ele é muito grande. Olha isso. Você consegue pegar eu e ele aqui? Hã? Eu queria passar a mão nele, mas tô com medo. Vai lá mais perto. Ele deu uma afundada, você ouviu? Vai lá mais perto, entre mais perto. Se ele vir aqui, eu faço um carinho nele. Você queria sair correndo? Queria sair daí? Vou ficar bem quietinha aqui. Você quer me cheirar? Olha o zoião dele, que bonito. Tchau. Tchau, bonitinho. Então é isso, pessoal. Chegamos aqui na primeira cidade que a gente queria parar. A cidade chama Virton. É tipo uma vilazinha aqui do interior da Bélgica. É uma das primeiras cidades depois ali da
de Luxemburgo. E essa cidade aqui teve uma forte influência romana e fez parte aí também das guerras aí que teve aqui, né, na fronteira. Eu vou mostrar para vocês um ponto turístico que a gente veio visitar. Tá bem na minha frente aqui, ó. Não parece um pouco aí, ó, de obras iguais ao Coliseu? E aqui, pessoal, pelo que a gente tem notado, pelo fato de ser interior, o pessoal, eles dificilmente sabem falar inglês, tá? Quando você vai visitar algum desses interiores aí de cidade, não é grande capital, a gente chega aqui, a gente pergunta, do you speak English? E aí as pessoas falam não, ou às vezes sabe falar algumas palavrinhas, entende algumas palavrinhas. Então é isso, interiorzão dos países é assim. Você tem que se virar ali na mímica, ou às vezes a pessoa sabe falar algumas palavrinhas, aí dá certo de conversar. Se não, a gente tem que ir mostrando o que a gente quer, né? Sim. Você falou tipo... Waffles. Yes, that's it. Waffle. A nossa segunda parada na Bélgica foi no Arborn Village. Esse local, ele era um centro onde ficava as operações dos generais de guerra. Eles aí faziam todas as estratégias de guerra para a Primeira Guerra Mundial. Então, nesse local, a gente consegue ver algumas fotos características tiradas nesse local aí no passado, e alguns armamentos pesados, como parte de aviões, canhões de guerra, partes de tratores que foram usados naquela época, armamentos e vários outros itens que fizeram parte da Primeira Guerra Mundial. Então esse museu ele vai contar a história da batalha sob diferentes perspectivas. Soldados britânicos, alemães, poloneses e civis holandeses estiveram nesse local. A atração mais famosa desse local aí, do Arborn Experience, é a exposição que você vai estar imerso
em vários cenários de batalha, incluindo desembarques, combates urbanos, retirada de tropas aliadas. Ela foi criada após uma grande renovação do museu. Próximo a esse museu aí fica o Arborn Cemetery, que é o cemitério onde foram enterrados mais de 1.750 soldados que eram aliados da Bélgica. Muitos visitantes consideram esse local como a experiência mais real, mais viva dos cenários de guerra da Primeira Guerra Mundial. Em comentários online você vai conseguir ver que as pessoas destacam os cenários realistas e a forma como as exposições transmitem a verdadeira atmosfera daqueles tempos em que os soldados estavam de fato no campo de batalha. A gente fez alguns takezinhos de imagens para vocês terem uma ideia e vocês vão conseguir contemplar como esses ambientes eles têm uma semelhança real com os ambientes que eram reais daquela época. Postei algumas imagens no Instagram também para os meus seguidores lá do Instagram ver. Se caso você não é seguidor, você pode ir lá ver. Eu salvei um destaque algumas das imagens que a gente fez lá dentro desse museu e de fato, pessoal, é uma experiência que todo mundo deveria ter. Visitar esse museu me mostrou o quanto era uma vida difícil, uma vida de sofrimento para os soldados que estavam no campo de batalha. E quando você entra na principal porta do museu, você vai ver logo um caderno ali. E nesse caderno, todos os visitantes que visitam ali podem deixar a sua assinatura, uma mensagem para as pessoas familiares que fizeram parte dessa história, né? Que vão ali também para visitar, para ver o que os seus antepassados passaram. E eu acredito que nós, eu e a Ruth, fomos um dos poucos brasileiros que fizemos visita nesse local, porque nós folheamos um pouco esse livro aí, né, que estava na portaria, e nós não vimos muita gente escrevendo em português. Então nós fizemos questão de escrever em português, para que as pessoas, né, futuros brasileiros que passarem ali, possam ver que mais brasileiros estiveram ali. Então achei muito interessante esse livro aí, e deixamos uma mensagem aí de força, de ânimo para os visitantes e os amigos que vão visitar esse local. Cidade alemã, né? Que Tipo na Holanda? trouxe bastante coisa bastante o jeito da arquitetura da Alemanha, desses países assim dentro da Europa. Sim. É bem igual mesmo. Não tem tanta diferença não. E agora não sei onde. Não, peraí. Pode ser estacionaria. Ainda bem que vai ser uma água. Eu tenho coisa aqui entrada. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Chegamos aqui já na cidade de Trier. Chegamos no centro aqui. Essa cidade aqui é uma das primeiras cidades que faz a fronteira aí com a cidade de Luxemburgo.
Nós viemos aqui, vamos visitar alguns pontos turísticos. O primeiro ponto turístico aí que a gente vai visitar ele chama Porta Negra, ou Porta Negra, né? Vocês vão ver aí que ela é preta, né? Conforme o tempo foi passando, ela foi ficando preta aí por causa das marcas do tempo, chuva, sol. E chegando lá eu vou mostrar pra vocês, vou contar um pouquinho da história desse lugar também e do porquê que a gente quis vir visitar aqui, tá bom? Mas eu vou mostrar aí pra vocês o centrinho. A gente tá no centro aqui, ó. E tá bem paradinho. E a pergunta que fica é: por que tá parado, William? Porque hoje é dia de Natal, tá? Hoje é dia 25 de dezembro. E a gente decidiu vir pra cá nessa semana do Natal a nossa primeira viagem nessa época de Natal, né? Normalmente a gente ficava com a nossa família. Mas como a gente tá aqui na Europa, a gente aproveitou pra vir fazer essa viagem e conhecer alguns lugares novos. Então, é por isso que tá meio parado aqui, ó. É uma cidade alemã, né? E o pessoal provavelmente deve estar com as suas famílias, ceando aí, né? Junto com seus familiares. Tem algumas lojas com pessoas dentro aqui, pelo que a gente tá vendo, mas a maioria das lojas estão todas fechadas, ó. E o movimento está bem fraquinho. Mas a arquitetura aqui dessa cidade, ela se assemelha muito à arquitetura de Campos do Jordão, Poços de Caldas, sabe? Para quem conhece essas cidades do Brasil, essa cidade se assemelha muito a Campos do Jordão e Poços de Caldas, porque são cidades que são colonizadas por alemães, né? Alemães, colonizadas por europeus. Então, essas cidades brasileiras têm muito a cara dessa cidade aqui, ó. E o clima também, né? O clima aqui é bem frio, gente, tá bem frio. A gente tá numa sensação térmica aí de 1 grau Celsius. Aqui hoje até que não tá tanto vento, né? Mas ontem, quando a gente tava em Luxemburgo, tava muito vento, muito vento. Isso é pior, né? É pior pra quem tá viajando. Mas hoje, graças a Deus, tá um tempinho bem tranquilo. Cadê no mapa? Enquanto estávamos andando, encontramos essa residência do padre Friedrich Spee. Ele foi um padre muito importante, era advogado e escritor da época. E na época ele defendeu a causa de muitas pessoas que estavam doentes naquela época. E naquela época eram considerados pecadores. Então ele abrigou essas pessoas na sua casa. E hoje a sua casa se tornou uma igreja, e muito bonita por sinal. E é muito interessante que cada lugar que você passa na Alemanha e você vai andando pelas ruas, você encontra locais que são muito importantes para a história dos alemães. Por exemplo, aí nós estávamos andando e nós nos deparamos com essa construção. Não era nem para a gente entrar aí dentro, mas quando estávamos entrando aí, vimos alguns grupos de pessoas que eram turistas também, com guia turísticos, né? E aí a gente decidiu entrar. E aí nos deparamos com o grande palácio eleitoral de Trier. Esse palácio, ele é um dos edifícios mais impressionantes da cidade de Trier. E a nossa dica é: vá nesse local para você ver a arquitetura. É considerada a Trier, que é considerada uma das cidades mais antigas da Alemanha, e esse local aí foi residência do arcebispo eleitores de Trier, que estavam em poucos príncipes de Holy Roman Empire com direito de eleger o imperador. Então foi um lugar muito importante. A arquitetura desse local aí é uma mistura entre a arquitetura de Roma e a arquitetura rococó. É o que torna o palácio mais bonito, porque se vocês observarem, vai haver bastante detalhes laranja, que é aí a cor de Roma, e o detalhe de dourado, que tem aí um pouco da cultura da construção de rococó. Por aqui. Outro local muito interessante que a gente também encontrou andando aí pelas ruas, enquanto nós saímos do Palácio Eleitoral, nós pegamos alguns caminhos aí dentro da cidade de Trier e nós nos encontramos então com uma igreja que foi muito importante para... Se vocês olharem um pouco mais para cima do vídeo aí, vocês vão ver a ponta
lá em cima de uma construção. Essa ponta dessa construção é a ponta de uma igreja. Essa igreja que ela é conhecida por Catedral de Notre-Dame de Trier. É uma das igrejas góticas mais importantes da Alemanha e faz parte do Patrimônio Mundial da Unesco, junto com a Catedral de Trier. Essa construção ela foi construída aproximadamente entre 1227 e 1260, sendo considerada uma das primeiras igrejas em estilo gótico do solo alemão. O projeto dela foi inspirado no gótico francês, trazendo para a Alemanha elementos como arcos, ogivas, grandes janelas e abóbadas elevadas. A planta dessa igreja tem um formato de rosa de 12 pétalas, simbolizando a Virgem Maria. Os 12 pilares centrais reforçam esse simbolismo mariano. Ela está fisicamente ligada à Catedral de Trier, formando um conjunto arquitetônico único, onde é possível observar a transição entre vários estilos de construções, como por exemplo o estilo romano e o estilo gótico. Então, pessoal, aqui a gente está na Catedral de Trier. Ela é um patrimônio da Unesco. Olha aqui os detalhes. Ela combina vários estilos de construção: estilo romano, estilo barroco e estilo gótico. É uma das igrejas mais antigas da Alemanha e ela fica aqui perto da fronteira de Luxemburgo e da Alemanha. Então é de fácil acesso. Se você estiver em Luxemburgo e você quiser visitar essa igreja aqui, 20 minutinhos, 30 minutinhos você já está nessa igreja aqui. E tem toda a praça aqui, parece que essa igreja aqui, o estilo é diferente dessa daqui, se vocês observar bem, porque ela combina aí um misto de estilos de construção. Essa igreja aqui, para vocês, é só a título de curiosidade, tá? Ela dizem que ela abriga uma túnica sagrada e dizem que essa túnica ela foi usada por Jesus Cristo, tá? Não sabemos se essa túnica é verídica, né? Mas é o que a história diz. E essa igreja aqui ela foi construída em cima de um antigo palácio romano, tá? Então aqui embaixo há escombros de um palácio romano embaixo dessas ruínas. Vamos tentar entrar lá dentro para a gente ver um pouquinho mais dela. E essa túnica de Jesus Cristo é uma túnica que Jesus usou antes da crucificação dele, tá? Vamos ver se a gente tem acesso a essa túnica aqui. Pessoal, essa igreja aqui, a história vai dizer que ela foi iniciada por Santa Helena, que era mãe de Constantino. E ela abriga uma túnica que dizem ser de Jesus Cristo. Não é provado que essa túnica, não tem como provar que essa túnica ela é de Jesus Cristo mesmo, mas ela é guardada aqui. Ela é construída, eu já disse aqui, em vários períodos da história, e por isso que ela tem vários estilos de construção. E é uma igreja que é conhecida por ter enfrentado várias guerras. Então o império que assumia a posição aqui, né, assumia o governo aqui, ele construída no seu estilo. Então cada parte dessa igreja aqui ela é construída em um estilo diferente, porque teve guerras, aí pegou fogo, destruíram uma parte dela, e aí o império que começava a governar aqui reconstruía e construía uma outra parte. Então ela suportou várias guerras. É uma igreja bem interessante, tem muitos detalhes lá dentro. Eu vou postar aqui para vocês imagens desses detalhes e eu espero que vocês gostem.
tirei. Está aqui. Olha os detalhes. Olha os detalhes aqui dessa parte. Olha esses detalhes aqui. Meu Deus do céu. Olha isso aqui. Pelo jeito foi talhado tudo à mão. Cada lugar que a gente olha tem um detalhe diferente. Aqui não pode entrar de boné, então a gente teve que tirar. Mas cada detalhe aqui, a gente consegue uma coisa diferente. Olha lá pra cima, tenta apontar a câmera lá pra cima. Gente, é fantástico. Hã? Essa igreja ela foi construída mais ou menos no ano 320, aproximadamente no ano 320 depois de Cristo. As paredes internas dela têm mais de 1500 anos. E olha aquilo ali em cima. São os tubos onde sai o som do teclado do órgão da igreja. É sensacional, gente. Essa construção aqui, ela tá ligada a Santa Helena. Ela era mãe de Constantino. Então, teoricamente, é Constantino que construiu para a mãe dele, tá? E eu disse no começo do vídeo aqui que ela foi construída com vários estilos de construção, porque ela foi sendo construída com o tempo. Por exemplo, tinha uma guerra e os romanos venciam. Aí os romanos construíam no estilo deles. Então, aí quando tinha guerra, incendiava uma parte da igreja. Aí ela era construída de acordo com o governo que estava imperando naquele momento. Então, por isso que ela foi sendo construída parte de um jeito e parte de outro. Essa é uma igreja que é conhecida por ter sobrevivido a várias guerras, né? Desde 1986, ela é considerada uma igreja patrimônio da Unesco. Ó, lá tem um órgão. Lá tem um órgão. E aqui tem outro órgão diferente, né? Então são vários tipos de construção misturada.
E aí se dá aquela história de que existe um manto aqui de Jesus Cristo que está escondido aqui nessa igreja. É uma espécie de uma lenda, né? E que existe também outros utensílios também que estão aqui nessa igreja. Como, por exemplo, objetos aí litúrgicos da igreja católica, né? Que fazem parte do cristianismo também. Se você andar pelo lado de fora e observar o lado de fora, você vai ver que nessa igreja, o muro dessa igreja possui alguns buracos, porque dizem que são buracos que foram feitos por fiéis que queriam deixar moedas ou até mesmo pedidos de milagres que eles queriam que fossem realizados. Se você quiser desligar. Por essas imagens que estão sendo reproduzidas no telão dentro da igreja, vocês podem ver que essa é a túnica que eles dizem ser de Jesus Cristo. Mas como eu já disse, não existem provas suficientes para considerá-la uma peça original e que Jesus realmente usou. Mas por esse vídeo é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E o restante dessa história continua no próximo vídeo. Se vocês acharam interessante, deixe seu like, comenta, compartilha com seus amigos. Eu acredito que se você deixar o seu like, comentar e somente copiar o vídeo, o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai indicar o nosso canal para outras pessoas, e assim você vai nos ajudar. Então é isso, até mais, pessoal. Tchau, tchau.